As montanhas escondem segredos. Carregam séculos de história e de histórias que se enraizam no seu interior, algumas das quais ficam apenas lá, para sempre. Testemunham de forma serena a vida que sobre elas se vai desenrolando, tornando-se a paisagem que serve de fundo à nossa existência na natureza. Vêem-nos passar, ficar, partir. As montanhas escondem lugares, locais que nos deslumbram, que nos deixam sem palavras, mas também sítios vulgares que a dado momento, por um qualquer motivo, se tornam especiais. Criam memórias, encantam-nos, deixam saudades, tocam-nos, tornam-se inesquecíveis. As montanhas escondem Drave, um lugar que é tudo isto. Um lugar onde outrora a vida se escrevia na primeira pessoa. Um lugar que foi ficando isolado, longínquo, esquecido. Um lugar de onde todos foram partindo para não mais voltarem. Ficaram as histórias. Ficaram as memórias. Ficaram as raízes. Ficou o vazio. Ficou o silêncio. Drave é simplesmente magnífico. É a aldeia postal, não é? Porque assim, é de facto uma aldeia diferente das outras aldeias. Eu estou deslumbrado com o lugar. É mesmo monumental à resiliência humana e ao espírito humano construir uma aldeia num sítio destes. É uma grandeza tão exuberante que não há explicação. Eu estou fascinado. I've never heard about a place which has so own atmosphere. So I think it's a very, very unique place. É bonito estar aqui, só o facto de estar aqui é bom. Cuando vimos el pueblo fue espectacular porque parece un pueblo abandonado y hay mucha vida aquí. Nós aqui sentimos-nos realmente especiais. Sentimos aqui uma paz de espírito que nos fortalece a alma. E quando estivemos aqui sentimos realmente que este sítio fez algo por nós, nos marcou. Há alguma coisa aqui que não dá bem para explicar, mas que surpreende sempre que sempre cá vem. A primeira vez que eu vim foi memorável. Bastou chegar lá acima à primeira parte do estacionamento e começar a ver. Foi espetacular. E aquilo que se vive aqui é único. O que senti é que isto é enorme. Eu nunca pensei que a aldeia fosse tão grande e com tantos recantos espetaculares. Parece quase um lugar comum, mas a ideia de ser um lugar mágico, de facto, de ser uma coisa fora daquilo que é o nosso ambiente normal. Portanto, vir à Drave foi sempre especial e é sempre especial cada vez que a gente vem. Eu fiquei logo preso aqui ao espaço e com extrema vontade de vir mais vezes. Eu vim à espera de uma coisa muito especial e mesmo assim fiquei surpreendido quando cheguei ao topo da colina onde ficam os carros e olhei cá para baixo. Este impacto todo também tem a ver com virmos lá de fora, da azáfama do dia-a-dia, da falta da simplicidade que vivemos no dia-a-dia. E eu acho que o que vale mais é chegar aqui e o choque. Sentimos uma liberdade única e é uma experiência muito boa. Um local em que a natureza vive em perfeita harmonia com a construção humana. Transmite-nos uma calma e uma tranquilidade que não há noutro sítio igual. A rica mais alegria que eu tenho neste mundo é vir aqui. E creio que as expectativas se han superado totalmente. É ver para crer. É a verdadeira aldeia mágica. Just amazing. Yes, it's magical. Ninguém esquece uma passagem por Drave, até porque o acesso a esta aldeia, situada numa cova entre as serras da Freita e de São Macário, a mais de 4 km da aldeia vizinha,
se faz apenas a pé. Mesmo estando a 600 metros de altitude, Drave é rodeada de altas montanhas que no inverno não lhe deixam chegar o sol. Talvez por isso, e por aqui confluírem 3 ribeiros, Drave é uma espécie de coração verdejante no meio dos montes. Isolada do mundo, sem luz, gás, água canalizada, sem acessos e quase sem comunicações, é difícil imaginar como poderia alguém aqui viver em pleno século XXI. A história da origem desta aldeia ficou perdida no tempo, mas pelos vestígios presume-se que tenha muitos séculos. O documento mais antigo conhecido que refere a Drave data do tempo do rei Dom Dinis, mas foram encontradas provas de existência mais antiga. Supõe-se que os povos terão fixado aqui devido à confluência dos rios e à fertilidade das terras, mas também terá sido refúgio de criminosos devido ao seu isolamento. Nos últimos séculos, a existência de minas na proximidade foi também um atrativo que levou a que as famílias se fixassem neste local. Do nosso tempo, vamos lá ver, antes havia muita gente aqui na Drave, muita gente que viviam do minério nos rios, no estanho, nos rios e nas minas, que é aqui próximo, que acho que conhecem também, não é? E depois, nós já era mais, pronto, eram os gatos que tínhamos, iam vendendo. Fizeram algum trabalho para os mineiros, isto em voz de carretos, essa coisa toda, era feito pelos da Drave. Mas de mineiros não eram eles verdadeiros mineiros, eles eram verdadeiros agricultores. Trabalhavam na agricultura, também tinham cabras, vacas. Lembro-me dos últimos que viveram cá, o Sr. Joaquim e a Dona Ana. Tinham vacas, porcos, galinhas. E as pessoas basicamente dedicavam-se à agricultura. Íamos regar, outros iam tocar as vacas ao monte, outros iam apanhar feijões, outros iam arrancar batatas, e era assim, tudo, havia muita gente, agora há pouco. Aqui era muito produtivo, era muito mais produtivo que em Argolfo, porque em Argolfo tivemos as minas da Primeira e Segunda Guerra Mundial e os campos houve uma altura que deixaram de produzir por causa do ácido do wolframio. Havia muito milho, muito feijão, muita couve, muita nabiça. Havia aqui muito gado caprino, muito bovino. A ovelha havia pouca. E era disso que as pessoas se alimentavam, com esse tipo de tudo. Aparecia-nos cá um sardinheiro com um burrito a vender sardinha, no tempo, chamado porqueiro. Mas do resto era tudo comprado fora. Tínhamos de ir a Argolfo, que é a 4 km daqui. Vendia-se aqui milho, vendia-se aqui farinha moída, vendia-se pão cozido, vendia-se feijão, vendia-se santeio muito, e tudo isto se vendia assim. Havia muita gente aqui, fazia-se a ceifa aí com 60 pessoas por casa, está a ver? Nas duas maiores, o Fadrico era a casa mais pequena, e vinham de Cabreiros, Tebelhão, Póvoa das Leiras, Gourim, Colheira, vinham todos aqui fazer a ceifa do santeio. Está a ver o que é a ceifa do santeio? É chegar o santeio, cortá-lo. Tudo trabalhava, pronto, as mulheres também tinham que fazer a vida de casa, não é? Cozinhar, mas trabalhava tudo nas terras. Tanto trabalhava o homem como a mulher. Era uma vida alegre, por acaso era, só que é que trabalhamos muito, pronto. Umas anedotas, às vezes também jogavam umas cartas, que havia por aí umas cartas velhas, todas já muito velhinhas, jogava-se umas cartas, bebia-se umas pingas de vinho bem bebidas, uma aguardente com mel, que isso era sempre o jogo de beber, e era isso que se passava na lareira a conversar as coisas. E também se rezava ao Pai Nosso, à Ave Maria, essa coisa toda, religioso. Toda a gente fazia isso em cada casa de cada um. Isto era muito alegre aqui, havia muita gente que andava por aí ao minério e faziam sempre bailes por aí. E a gente era mais alegre, andava mais, divertia-se mais do que agora. Uma concertinazita, uma harmónica e se aceitava assim. Não era conjuntos, nem era nada. Era assim uma concertina. Vinha cá os contadores, vinha cá os Argolfo, vinha cá de qualquer lado. As festas era uma coisa brutal, vinha toda a gente aqui de todo lado,
de Arouca, Valdecambra, São Pedro do Sul, vinha tudo para aqui, andavam aqui toda a noite a bailar. Isto era a festa da Drave do dia 15 e havia uma outra no dia 8 de setembro. Havia a Senhora da Saúde no dia 15 e uma outra no dia 8 de setembro, que era a chamada Festa dos Brasileiros. Então esses 2 dias a Drave era um fenómeno muito grande, uma coisa que não se encontrava no Concelho de Arouca. As moças daqui tinham umas moças lindas aí, que não há dúvida nenhuma, e também vinham muitas de fora para esses bailaricos. Ora, o namoro naquele tempo era isto, havia os bailaricos e eu era talvez, dos martes da Drave a ir chamar para dançar, que naquele tempo ia chamar a casa do fulano, se podia deixar a filha dançar. Tinha a dona Ana dos Martins, que vinha a filha e vinha ela com o lampião para o bailarico para estar lá na presença da filha. A gente só dançava com a filha porque ela estava lá, porque de outra maneira não podia dançar, né? Os bailaricos eram fortes nisso, a gente dançava mais com as moças que vinham de fora soltas. Aqui na aldeia os casais tinham todos muitos filhos, mas como aqui não havia escola, eles começaram a crescer, as crianças começaram a crescer e foram em regime de trabalhar assim para a casa de agricultores, como para Regolfe, como para Covelo Paivó, para a aldeia de São Pedro do Sul, para frequentar a escola primária. Assim por lá ficaram, depois emigraram para o Brasil, para a França, para Lisboa, depois só voltavam aqui à aldeia em regime de festa, de fim de semana. Nós nascemos todos aqui, éramos 5 irmãos, nascemos todos nesta casa. Bom, havia gente que sabiam daquilo, parteiras, chamavam-nas parteiras, que sempre ajudavam. Aqui, quando chegava a altura, iam buscá-las e ajudavam. Porque eu nasci no dia 29 de setembro e no meu bilhete de identidade tem a 10 de outubro. Eu não fui para a escola, porque não me deixaram ir. Como era a mais velha, não me deixaram ir. Mas os meus irmãos todos foram. Uns iam para Regolfe, outros foram para Trabanca, depois como me casei foram 3 irmãos meus lá para baixo. E outros iam para a Colheira e foi tudo assim. Éramos só 2 naquela altura, da mesma idade. Mas que ele, como era um bocadito travesso, eu brincava mais sozinho com ele. Quando andavam por aí os carpinteiros a fazer carros para bois, eu pedia sempre que eles me fizessem um carrinho destes de madeira, para brincar aí. E eles sempre fizeram alguns, e era com isso que eu brincava, uns carrinhos de madeira. Depois, quando saí da escola com 10 anos, vim ajudar os meus pais no que era possível que eu fizesse, pois era pequeno ainda. Mas já ajudava a andar com as cabras, já andava na frente das vacas a labrar e por aí. A iluminação era a luz da candeia a petróleo e depois os mineiros que trabalhavam nas minas tinham uns gasómetros, chamavam-se gasómetros, trabalhavam a carbureto, davam uma luz melhor. Das notícias, só quando vinha por aí alguém, ou quando a gente ia a algum lado, é que sabia algumas notícias. Tínhamos rádio a pilhas, mas aqui apanhava mal também, pouca coisa. Estávamos mais cortados do mundo. O acentuado desenvolvimento do século XX cavou um fosso de distância entre a realidade destes lugares e a do restante mundo. O que outrora fez deste local um sítio privilegiado deixou de ser razão suficiente para encorajar a permanência dos seus habitantes. Viveram cá, sei lá, para aí mais de 20 pessoas. Eram 5 casas de família. Isto, do meu tempo, a Drave era uma aldeia muito forte, com a parte dos Martins e os de Riba, mais o Fatrique. Nós de antes tínhamos muitos gados. Chegaram aqui milhares de cabeças de gados aqui nestas serras, milhares mesmo. Cabeças de gado, vacas, ovelhas e pronto, tudo isso. E era uma fonte de riqueza aqui para a aldeia, né? Depois apareceram para aí uns senhores. Apareceram, quer dizer, deixaram de ter, ou não podiam ter porque não tinham gente para os guardar, e então proibiram, começaram a meter eucaliptos, os pinheiros por aí, aqui e acolá, e impediram os outros que tinham, não podiam ir para aqueles montes, e era difícil segurar os animais, impediam-os de ir aqui ou acolá. Foram obrigados a vender tudo. Os gados, pelo menos as cabras, isto tudo,
quase ao desbarato. Foi a partir daí que começaram quase todos a ir embora. Porque aí havia uma fonte de riqueza. Hoje era uma fortuna hoje em dia. Eu saí daqui porque o meu homem não era de cá. Eu fui para onde ele me levou. Pronto. E ele também era sozinho e eu fui para a aldeia seguinte. Os novos não querem vir para cá. E os velhos morreram. E outros casaram fora. E outros emigraram para aqui, para ali. Pronto, e fica tudo sem ninguém. Porque também não tenho grandes apoios, agora as coisas são outras, já não viveu, pronto, tranquilamente, deu-lhe jeito mais sair para fora, para emigrar e pronto, e a terra ficou sem ninguém. Porque foram à procura de um futuro melhor. Como isto aqui era duro de viver, tivemos de ir à procura da vida mais fácil. E daí isto foi-se indo porque a malta nova saímos de cá. E depois da malta nova sair, os velhotes começaram a acabar. Quando os velhotes começaram a acabar, cada vez foi menos. Um vendeu as cabras que tinha, outro vendeu as vacas, outro já não tinha porcos para matar e ia comprá-los à feira já grandes. Está a ver, tudo isto foi determinando por ladrava abaixo. E assim chegamos à forma de 2000 a terminar com o último casal, o Joaquim Martins e a Dona Aninhas. O último habitante era a Tiana. Eu gostava muito dela, era muito querida, era muito carinhosa. Falávamos das cabras, do tempo, que a senhora estava a ficar sem forças. Quando a Nana, assim, ela ficava triste e chorava muitas das vezes, dizia que quando ela partisse que as terras iam ficar abandonadas. E ficava, pronto, tinha mesmo muita... sofria com isso. Era, no fundo, o maior tema das nossas conversas era esse. Os meus pais nunca quiseram sair daqui. Eu moro em Arouca e tinha uma casa lá em Arouca e queria que eles fossem para lá viver, que deixassem aqui. Nunca quiseram sair daqui. Até que falhou um e o outro teve de sair depois. Para eles também, principalmente para o meu avô, que faleceu mais tarde, também foi uma pessoa que nasceu cá e viveu cá a vida toda. Calculo que tenha sido difícil também para ele. E para nós também, vermos isto ir um bocadinho, aos poucos, ir abaixo. Lembro-me que, pronto, quando eu era mais nova, quando era criança, vinha cá, isto era tudo muito bonito, tinha gente, não é? Havia aqui vários moradores e pronto, fico triste. Fico triste com a decadência, não é? A aldeia nessa altura era uma aldeia, digo, de Arouca, talvez com mais valor de Arouca. Ainda hoje esse valor cá existe. Só que existe só por um termo de fotografia. Uns foram partindo, deixando o lugar que os viu nascer. Mas, em simultâneo, e sem se perceber muito bem o porquê, começaram a chegar outras pessoas à aldeia. Estranhos, vindos do mundo lá de fora. Ainda que sempre de passagem breve e fugaz, estes seriam os primeiros sinais de que, para lá daquelas montanhas, esse mundo começava a saber da existência de Drave. Eu e 3 colegas estávamos a fazer o curso de Serviço Social e no terceiro ano, portanto no ano de 1989-90, no ano letivo, fizemos um trabalho sobre Drave, portanto, e que intitulamos Drave Passado Sem Futuro. Ora bem, nós queríamos caracterizar o mais possível Drave, saber como é que Drave surgiu, por quem é que lá viveu, porque é que as pessoas saíram de lá e porque é que Drave estava assim agora, sendo aquela maravilha da natureza que era. Deram-nos o mapa e assinalaram-nos Drave como uma aldeia
que estaria em extinção, onde só viviam 4 pessoas, mas onde não nos aconselhavam a ir, por uma série de razões, principalmente porque tínhamos que passar no São Macário, era um caminho muito assustador, muito difícil, e para umas meninas que andavam por ali sozinhas não era nada aconselhável. Claro que isso atraiu-nos logo, portanto a diferença e o assustador, tudo isto nos fez ir então à procura de Drave. A primeira paisagem que tivemos foi algo deslumbrante, ficamos logo apaixonadas pelaquela aldeia escura no meio ali enfiada naqueles montes onde só se via uma capelinha branca, pronto, e a partir daí foi ótimo, estivemos lá, acampamos lá, fomos lá diversas vezes, partilhamos vários momentos com aqueles 2 casais. Levamos lá os nossos amigos e os nossos familiares, acampamos, fizemos uma desfolhada com os senhores. Fomos também na altura das festas, do 15 de agosto, tivemos a oportunidade de ver que era um dia completamente diferente naquela aldeia, não é? Pelo reunir de várias pessoas, portanto aquilo parecia uma cidade a 15 de agosto, era completamente diferente. E fomos muito bem acolhidos por aquelas 4 pessoas. Portanto, há 25 anos eu via os terrenos cultivados, havia muito verde, era diferente. Apesar de só estarem lá 4 pessoas, aquilo tinha outra cor e tinha vida, tinha muita vida e transmitia-nos uma paz que é indescritível. Havia muito pouca coisa sobre Drave, portanto tivemos muita dificuldade em conseguir fazer um trabalho como o que pretendíamos, mais exaustivo, porque na verdade não havia nada. Lembro-me de termos ido para a junta de freguesia ou na Câmara, ou tentar fazer a árvore genealógica. Centramos essencialmente na observação, no viver com essas pessoas e em partilhar e ouvir com os habitantes que lá restavam. O que eu acho que atrai, que nos atraiu na altura e que possivelmente atrai estas pessoas para a tal aldeia que agora chamam aldeia mágica, não é? É exatamente a dificuldade do acesso à aldeia, mas não é só, é quando se avista a aldeia de cá de cima, desde dos cheiros, desde a brisa, desde o avistar aquela aldeia toda escura, toda feita em pedra e onde só se destaca uma capela. Isso foi a imagem que eu tive da primeira vez que lá fui e que hoje realmente continua a prevalecer. Onde não há nada diferente, é aquela monotonia da construção. Eu acho que e depois o circuito da água que passa ao fundo, tudo isto nos transforma como para que um imaginário realmente, é como se estivéssemos noutro paraíso. Tivemos 17, não foi muito bom. Para nós isso depois não interessou muito, porque eu acho que a professora nem achou piada nenhuma a isto. Na altura, pois está bem, mas para que é que foram para tão longe? Eu, de facto, entre as muitíssimas reportagens que fiz durante tantos anos a trabalhar na RTP, guardo memória de, eu posso dizer, poucas. Mas Drave é uma das reportagens de que eu me lembro precisamente pelo insólito, digamos assim, do lugar, por tudo. Eu lembro-me primeiro da viagem, foi uma viagem difícil, estava um dia realmente feio, muito nevoeiro, chuva. Quando a meio do caminho parámos para perguntar como é que poderíamos chegar a Drave, não havia indicações, não havia quase nada, houve um senhor que nos falou, a certa altura, num portal do inferno que nós teríamos que atravessar. Isso deixou-nos um tanto ou quanto apreensivos. Era preciso deixar o carro longe, era preciso fazer um caminho grande a pé e, sobretudo, depois desse caminho todo, desse percurso todo, chegar a um sítio e encontrar 2 pessoas sozinhas foi marcante, era uma aldeia especial por isso e também pela situação geográfica. Eu sempre que chegava a uma dessas aldeias, e fiz bastantes reportagens sobre aldeias em desertificação, tinha uma espécie de cumplicidade com a própria aldeia. Tentei transmitir ou fazer ver às pessoas é que, apesar de a nós que vamos de fora nos parecer completamente o fim do mundo, as pessoas que de lá são realmente de lá e é lá que querem estar. É a casa delas, é de lá que são, é lá que gostam de viver. Gosto da minha. Não gostava de sair daqui? Não, senhora. Só quero que ela esteja a luz. Não quero cá mais nada. Sabe, senhora? E realmente não há ali mais nada. Tudo está abandonado. Mas os 2 vão ficar a guardar aquela que sempre foi a sua terra.
Gosto, fui cá nascido e criado. E agora, também depois de velho, não vou sair daqui só quando um dia passar para o outro lado. A aldeia estava mais do que desertificada, estava praticamente sozinha. Tinha aqueles guardiães e nada mais, portanto acho que foi por isso que eu fui mandada a Drave nessa altura. E eu sei que o telefone fazia bastante falta nessa altura, seria pelo menos um pedido de socorro possível, não é? E mais tarde, não sei quanto tempo mais tarde, mas há um colega meu da RTP que é de novo enviado a Drave, porque tinha chegado essa notícia fantástica de haver um telefone que, embora de uso difícil por pessoas que eram analfabetas e que nunca tinham lidado com um aparelho daqueles, que vinha colmatar essa falta de comunicação com o resto do mundo. Aqui criaram 5 filhos que viram partir juntamente com todos os vizinhos, até ficarem sós, com os seus animais e as suas saudades. Aos poucos foram criando algumas ligações ao exterior. O telefone, que às vezes funciona, ou a televisão, dependente de uma rudimentar instalação de energia solar. Queríamos cá a estrada e a luz, mas nada disso vem. Nada disso vem para cá. Descrentes das promessas, o casal Martins vai ultrapassando a solidão com as visitas dos parentes, de alguns amigos, de jornalistas ou de turistas. Eu recordo-me que durante bastante tempo, não só nos dias seguintes, mas semanas, às vezes até meses, as pessoas me falaram daquela aldeia estranha que eu tinha ido visitar. Lembravam-se sobretudo de uma imagem de isolamento que tinha pouco paralelo em Portugal. Sim, eu conheci Drave numa caminhada, estava em Aroca com alguns amigos e fizemos a viagem pela serra a pé. E connosco ia um médico de Aroca, Dr. Jorge, não sei o apelido, que é um dos médicos que fazia as aldeinhas e tratava dos doentes ali das aldeias. Ele sugeriu irmos a Drave. E ao chegarmos à Drave é fascinante ver o casario todo com a Capela Branca e fiquei realmente fascinado. E entramos muito excitados da caminhada, muito barulhentos, a rirmos-nos. E quando entramos mesmo na aldeia, na parte das pessoas, eu tive necessidade de me afastar, porque achei quase uma profanação aquele barulho, achei que aquilo era um lugar de solidão e um lugar muito solitário e onde todo barulho ou qualquer ruído era uma intromissão. Nesse grupo ia um amigo meu, grande amigo meu, que é fotógrafo, o Rui, e eu notei que ele teve a mesma atitude, também se afastou do grupo e ficou mais isolado. E quando nos reencontramos, portanto, para regressar, ele disse-me que gostaria muito de fazer um trabalho fotográfico sobre aquela aldeia. E eu disse que tinha estado a pensar o mesmo, que eu gostava de escrever sobre a aldeia, já que eu gosto muito de escrever. Apaixonei-me completamente pela aldeia e fui fazer o trabalho com essa minha colega. E aí fomos de 4L, portanto, levávamos umas tendas, um fogareirozinho e uma comida de lata e bastantes garrafas de vinho. Descemos com todas as tralhas, o Rui levava imensas tralhas, tivemos que subir e descer 3 ou 4 vezes. Chegamos lá, armamos as tendas, que nunca usamos, dormimos sempre numa eira dentro dos sacos de cama. Fomos falar com a Dona Ana e com o Sr. Martins, com o casal Martins. Inicialmente ficaram um pouco receosos, não é? Ter ali um casal que não conheciam de lado nenhum, não vivia mais ninguém na aldeia. No dia a seguir já foram extremamente simpáticos e já nos ofereciam tudo o que tinham e foi uma convivência espetacular. E começamos a fazer cada um aquilo que se tinha proposto. O Rui partiu para fotografar os locais que mais gostava e eu fiquei com o meu caderno posicionando-me nos vários locais de onde me apetecia escrever e sobre que me apetecia escrever. Durante o dia eu andava a fotografar, ela escrevia, sentava-me um pouco a conversar com a Dona Ana e que o Sr. Martins passava um pouco, que ele já tinha alguma dificuldade em andar, passava muito tempo à janela e lembro-me de estar ali sentado a conversar com eles um pouco sobre a história da aldeia, das pessoas que abandonaram e foi realmente fascinante, foi um trabalho fantástico. Foi uma semana muito, muito enriquecedora. Queria mostrar um pouco, porque me fez uma impressão a todas as casas estarem abandonadas e abrir as portas e ver os carros de bois
é quase como se as pessoas tivessem desaparecido momentaneamente e que pudesse regressar alguma vida à aldeia, não é? E era uma pena aquilo estar-se a destruir tudo, era uma forma também de chamar a atenção. A ideia também era um pouco chamar a atenção das pessoas, o potencial que aquilo pode ser e a beleza, não é? E que estava um pouco intacta ainda. A parte de fotografar foi um ato muito solitário, porque não havia ninguém na aldeia, mas há partes inesquecíveis, sei lá, os momentos em que até eu não consegui fotografar, por exemplo, a Dona Ana e o Sr. Carlos, só no final é que os consegui fotografar diretamente, porque era preciso criar ali uma complicidade para que a coisa não saísse falsa, não é? Não é chegar lá e tirar um retrato, era preciso haver ali uma empatia. Eu acho que consegui isso no retrato, principalmente da Dona Ana, e só no fim, nos últimos dias, é que eu consegui mesmo fotografar e pedi para tirar uma foto e que senti essa empatia e que acho que está retratado nesse momento. Eu escrevi cerca de 200 poemas, ele tirou muito mais, com certeza, que 200 fotografias. E depois reunimos-nos, ele escolheu as fotografias que gostava mais, eu escolhi os poemas que mais gostava e tentamos encaixar poema com fotografia. O que há de diferente e único naquele lugar é que ele é um santuário, praticamente, e é como se fosse o único mundo que existe. Quem está ali em Drave tem a sensação, ou pelo menos eu tive essa sensação, que não existe mais mundo. É aquele bocado, aquela aldeia com aquele rio e os montes em volta, as casas velhas e os montes em volta. Portanto, é quase, estar a escrever ali é quase um encontro connosco próprios e com a natureza. E de resto o que se ouve ali é os pássaros, a água, o vento e o nosso respirar, o nosso próprio respirar, que até parece que é feito ao ritmo do universo, não sei. Eu acho que é um sítio onde só pode ir quem quer estar no paraíso e quem sabe estar num paraíso. E Drave é mesmo um paraíso. Duas vidas passam, ainda hoje na calçada. Duas vidas resistiram, duas vidas não negaram. Tanta gente de partida, nenhuma de chegada. Duas vidas que persistem como as pedras da calçada. No início dos anos 90, Drave já só tinha 2 habitantes. O casal Martins, descendentes de uma extensa família que habitava a aldeia desde, pelo menos, o século XVII. Também eles acabaram por ter de deixar a aldeia no ano 2000. São cada vez mais as aldeias desabitadas de Portugal. A busca de melhores condições de vida empurra a população para os grandes centros urbanos. As aldeias ficam vazias, esquecidas, perdidas. Esta é uma história que se repete um pouco por todo o lado. Mas em Drave, a história é diferente. Drave é uma aldeia desabitada, mas não abandonada. Porque houve alguém que, vendo a magia deste lugar, não quis que essa mesma história fosse escrita aqui.
Em 89, uma equipa de caminheiros que se conheceu na região do Porto, no acampamento regional. Começamos a fazer algumas atividades. Na altura, o Padre Nuno, que era assistente regional do Porto, resolveu lançar um desafio. Na região do Porto tínhamos feito uma atividade com os caminheiros, que chamámos Rumos da Consciência. Foi na Serra da Cabreira, depois na procura de outros lugares para realizar uma segunda edição, que já se chamou Rumos do Homem Novo. Viemos aqui ter. Estamos numa altura que há um problema de ambiental, da consciência do impacto do homem no ambiente, e nós achamos que o voltar às origens, o procurar uma pequena aldeia perdida na serra, uma coisa que por acaso vimos, seria um ponto importantíssimo. Viemos pela mão de um padre, o Padre Pérez, a quem nunca agradeceremos o suficiente termos aqui chegado, e fizemos aqui o primeiro Rumos do Homem Novo, na Páscoa de 92. É nessa altura que conhecemos o Sr. Joaquim e a Dona Aninhas. Lembro-me da maneira, como disse, carinhosa com que nos acolheram, não é? Primeiro com algum receio de 2 habitantes que estavam aqui perfeitamente perdidos no meio destas serras, onde não era fácil chegar, mas que depois nos acolheram e com muito gosto vinham a estas celebrações quando nós fazíamos aqui atividades dos escoteiros. E, a primeiro tempo dos escoteiros, ora bem, para pessoas que cá estavam, esperemos que eu diga que era uma invasão, não é? Porque foram muitos a aparecer, de repente. Foi há 25 anos atrás, foi a primeira vez que passaram por aí escoteiros, sobretudo na aldeia de Recofo. Então ninguém sabia o que era o significado da palavra escoteiro. Então toda a gente dizia que os escoteiros que eram uma seita religiosa, que eram do mal, que vinham para aqui para destruir. E eu estava a estudar na faculdade ainda e vim cá. Eles fizeram aqui uma festa muito bonita, eu vim ver e gostei muito. E as pessoas, quando cheguei à aldeia, discriminaram-me, acharam como que era uma maluca, porque ainda ia dar confiança a pessoas que nem conhecia e por aí. É feito um novo Rumos daqui, em 93, onde vêm os caminheiros efetivamente da região do Porto e onde são convidadas equipas de todas as regiões do país. Era a oportunidade única que nós tínhamos de trazer caminheiros de uma faixa mais urbana e fazê-los descobrir o regresso às origens, onde dessem valor novamente às pequenas coisas. Não é que nos anos 90 ainda houvesse muita distração, que hoje em dia a oferta tecnológica assim o permite, mas pensávamos nós já que era importante sedimentarmos alguns programas e conceitos que fixasse os caminheiros e trouxesse os caminheiros a esta aldeia. Recordo que depois sonhámos ter aqui um centro escotista que levasse à dimensão, ao cultivo da dimensão espiritual do escotismo através da educação ambiental. E daquilo que eu sabia quando tomei a posição de responsável nacional pelos caminheiros, para aquela faixa etária, era um processo que estava meio parado, meio congelado, digamos assim. E a preocupação na altura foi, reconhecendo o valor da DRAV e a magia da DRAV, é exatamente tentar criar as condições para que fosse possível voltar a pegar no projeto. Tivemos a sabedoria, não sei se calhar na altura muito pouco foi menos consciente, mas de tentar organizar coisas práticas lá, ou seja, organizar atividades nacionais que tivessem a DRAV como base, como centro, o que fez com que se iniciasse, digamos, este processo de bola de neve dos caminheiros irem, de se apaixonarem pela DRAV, de quererem contribuir, de se sentirem parte da DRAV e de sentirem a DRAV parte de si próprios. Valorizarem isto, fazer disto um bocadinho nosso, sabendo que a aldeia não era toda dos escoteiros, obviamente, mas criar o tal sítio especial, não é? E essa foi, digamos, a motivação principal. Uns anos um pouquinho mais tarde, em 2001, é feita aqui também o Acampamento Nacional de Caminheiros, o Rover 2001, onde estiveram aqui, nessa altura, 700 caminheiros também de todo o país, e é nessa altura que é dado
o pontapé de saída, digamos assim, para a base nacional da Quarta, porque um dos objetivos desse acampamento era que cada clã construísse aqui algo, deixasse aqui para a memória futura, algo para a base nacional da Quarta, fosse recuperar uma casa, fosse marcar um trilho, fosse desenvolver um programa que outros caminheiros pudessem vir cá fazer. Na altura a internet eu não tinha, estava no início, não tinha a informação que tem hoje e nós não sabíamos bem para o que é que víamos. Quando se começou a divulgar a atividade e que a atividade seria em Drave, ninguém sabia bem, ninguém sabia onde é que era Drave, nem nunca ninguém tinha ouvido falar de Drave. Havia pessoas que nem sabiam pronunciar Drave, a ler Drave diziam Drave, pensavam que era um nome imaginário para o local da atividade, alguma coisa relacionada com isso. Depois, com a informação que foi chegando durante o ano, é que fomos percebendo em que é que nos estávamos a meter. Enquanto dirigente, fui convidado para a organização do Rover 2001. Há a primeira tendência, a manifestação, que a Drave se transformasse numa base nacional destinada a caminheiros e companheiros. Logo à partida, a diferença maior que existe entre a Drave e outros centros, e alguns que eu conheço, é este caráter dedicado a uma determinada faixa etária, com o consequente tipo de atividades, tipo de oferta. Em muitos outros centros escotistas, alguns deles muito maiores, com excelentes condições logísticas, etc. Não há este convite ao despojamento, que acaba por ser uma das marcas fortes da Drave desde o início. Esta coisa de dizer, venham, mas sintam-se a vocês próprios e sintam aquilo que está à vossa volta. Essa é claramente uma marca muito diferente. Facilmente podemos tirar fotografias através de telemóveis, temos acesso ao Facebook e a Drave permite-nos passar ao lado um bocado, nem que seja por um fim de semana, por um dia ou dois, sentir o que é a vida sem isso. Isso também é importante para os jovens dois. Podem ser exemplo na sociedade no sentido de darem o seu tempo de um modo gratuito a construir algo que não é deles, mas sim de uma associação e potenciar que este património edificado seja preservado e que seja também visitado por centenas e milhares de pessoas, como é por ano. Inicialmente fomos acompanhados por uma empresa de arquitetura e de engenharia para nos dotar de alguma sensibilidade na construção do edificado. Depois, com esse primeiro acontecimento, tentamos começar a transmitir aos caminheiros e companheiros que se dirigiam à Drave como é que era possível edificar com tão pouco as habitações que hoje temos. Cerca de 7.500 caminheiros e companheiros em Portugal que dão um pouco de si anualmente a este local. Temos 8 propriedades recuperadas, assim como terrenos de cultivo, que eram terrenos de cultivo de sequeiro e terrenos de cultivo hortícolas, que hoje em dia estão transportados para locais de acampamento. E o trabalho que nós efetuámos foi sempre no sentido de preservar a traça original e tentar compreender as técnicas que eram usadas, não de uma forma, se calhar, exaustiva na perfeição, mas tentar que os jovens, eles próprios, peguem nos materiais e descubram como é que os seus antepassados construíam e como é que esta obra nasceu. Estamos a tentar, pelo menos, impedir que a aldeia se torne uma ruína apenas. A mesma reconstrução também é feita com base na técnica tradicional, por isso eu presumo que as pessoas que vêm de fora vejam de um modo positivo aquilo que os escoteiros fazem aqui na aldeia, a tentativa de preservação da aldeia, não só do edifício, mas também do espaço envolvente. Agora já acham que os escoteiros é gente boa, que praticam o bem e por aí. Faz a reconstrução, repara alguma casa, acho que respeita a traça arquitetónica existente e dizem que é um trabalho muito bom. Eu diria que a maior experiência pessoal está no facto de reconhecer que a Drave é um sítio absolutamente inspirador. A cada ano que nós íamos lá, tínhamos obra feita, mas ao mesmo tempo parecia que havia sempre qualquer coisa que ficava por fazer e que nos fazia lá voltar. E regressar a Drave era quase como regressarmos a nós mesmos, àquele sítio em que estávamos tão isolados de tudo e ao mesmo tempo tão próximos de nós. Se calhar pela forma como transmitimos essa vontade de regressar lá sempre e de acompanhar um bocado a evolução de todo aquele trabalho e da forma como as coisas evoluíram,
Então a passagem a ser clã hospedeiro, ainda que seja sempre uma grande responsabilidade, foi um enorme gosto, orgulho, privilégio poder precisamente partilhar essa paixão e essa vontade de fazer acontecer. Éramos todos jovens, ainda continuamos a ser jovens, mas naquela altura ainda éramos mais jovens, todos com uma grande ambição de trabalhar em prol daquele projeto que estava à nossa frente. E hoje somos não só uma equipa de trabalho, mas um grupo de amigos unidos não só pelo ideal escotista, mas também por este amor e esta ligação à ADRAV. Fruto do acaso ou mera coincidência, a mudança do milénio representou aqui, provavelmente mais do que em muitos outros locais, um virar de página. Do outro lado, não estava escrito o fim, mas sim um novo capítulo. O paradigma tinha mudado. Drave deixou de ter presença humana permanente. Tornou-se terra de passagens e de breves paragens. Quem a descobriu e gostou foi partilhando a experiência. A mensagem foi-se espalhando como um rastilho. E Drave é agora uma referência turística, um ex-libris da região, por onde passam anualmente milhares de visitantes. Vimos daquele lado de Regufo, vemos aqui entre os montes e vemos a aldeia aqui ao fundo, aqui em baixo, e é bonito de se ver, é bonito. Saber que estás habitado, não tem ninguém, engraçado. Não percebemos bem o que é natural e o que é artificial, está completamente integrado na paisagem e acho que isso é muito interessante e tem algum impacto. Eu estou aqui hoje porque apetecia-me dar um passeio por um lugar lindo e viemos aqui parar por acaso. A primeira vez que eu vim cá estava muita chuva, estava muito frio, mas eu fiquei maravilhada, fiquei aqui o dia todo. Eu participei no Ultra Trail da Freita, estive aqui a fazer o abastecimento. E foi espetacular. Mesmo com toda a chuva e com todo o frio, é bonito estar aqui. Pratico PTT, gosto muito de sítios assim, tem vários aqui em Arouca e então aproveito para fazer uns passeios e treino com o meu irmão e isto é muito bom para treinar técnica, visto que é muito difícil de andar em cima da bicicleta assim, em sítios como este. Estes caminhos são bastante técnicos, a nível de exigência física em cima da bike, porque tem muita pedra solta, muitos buracos, torna-se bastante difícil. Então é bom para a modalidade, para quem quiser aperfeiçoar a técnica. O que eu faço em concreto, eu tenho uma empresa que dá formação de alpinismo e montanhismo e aquilo que me traz aqui a Drave algumas vezes ao ano é essencialmente dois cursos diferentes, um que é montanhismo, iniciação ao montanhismo, e um outro que é montanhismo invernal ou mais aperfeiçoamento. É um tipo de terreno que é essencial para as pessoas que querem aprender montanhismo e é isso que me traz aqui. E a Drave, a nível de percursos, tem muito bons percursos e tem muitas condições para fazer mais coisas ainda. Drave é uma aldeia e por isso não é um espaço só nosso, é um local público e por isso nós várias vezes somos confrontados com turistas, com pessoas que aqui passam e que também vêm conhecer este local. Recebemos sempre com um sorriso, gostamos de os receber em nossa casa e abrimos as portas e serão sempre convidados a entrarem e a verem e a conviverem connosco. Tem vindo muita gente aí é que tem estragado coisas. Me tem arrebentado portas para ir ver o que está cá dentro de casas e isso é que me chateia, mas se não, quanto mais gente melhor andar por aí.
Quanto mais gente, melhor é. Hoje, agora em maio, senti o espaço triste, muito escuro, abandonado, com sinais de vandalismo, que foi isso que me entristeceu mais. Como é que alguém pode fazer um percurso tão longo para fazer mal, não sabemos a quê, ou que gozo é que isto dará, não é? O praticar o mal ali naquelas casas que alguém com muito esforço tentou recuperar. Também há um conjunto de obstáculos. Temos tido obstáculos externos desde assaltos às nossas propriedades, desde incêndios, desde destruição do nosso edificado. A própria equipa automotiva-se, porque sem dúvida não iria desperdiçar tanto esforço, tanto trabalho que aqui colocou, tantas horas dedicadas a este projeto, por um simples conjunto de más intenções. Não vou dizer que é fácil. Quando nos deparamos com essas dificuldades. Recentemente tivemos uma bem grande, em dezembro, quando um incêndio nos destruiu por completo as casas, em que perdemos praticamente todo o nosso material, todo o nosso espólio, e ficámos desanimados, ficámos tristes, mas conseguimos arregaçar as mangas e superar e ir em frente. Até hoje conseguimos ultrapassar tudo isso e ainda fazemos com mais vontade e com mais força. 1, 2, 3 e... Daqui. Foi como entrar, foi como arder, ser a vida e foi viver, foi mudar o mundo sem pensar em mim, mas o tempo até passou, desde o que ele me ensinou, uma chaga para lembrar que há um fim. Nós que somos uma equipa de gestão formada por 7 elementos, temos um staff permanente que é escolhido por esta equipa de gestão através do acompanhamento pessoal ao longo do ano. Enquanto staff, são-nos incutidas responsabilidades que também temos de transmitir às pessoas que aqui vêm. Estamos aqui também um bocado ao serviço dos clãs, para que as atividades deles possam decorrer da melhor maneira possível. Fazer com que os clãs se sintam membros ativos daquela comunidade que acaba por se gerar todos os fins de semana. Temos sempre a orientá-los quando eles chegam, fazemos uma visita guiada para dar conhecimento do local e damos também uma perspectiva histórica, que acho que é sempre muito interessante, mesmo às pessoas que aqui passam, que muitas vezes não têm noção, vêm cá passear porque o sítio é bonito, mas não têm conhecimento da história. Nós ainda contactamos com algumas pessoas que ou viveram cá ou que descendem de pessoas que viveram cá e vão-nos contando bocadinhos de história e nós, ao fim e ao cabo, depois ao perpetuar esses bocadinhos de história, às pessoas que vamos encontrando aqui, ajudamos também a preservar a memória coletiva da aldeia. E por outro lado, como é um espaço em que começa a receber muitos visitantes, tentamos mostrar a nossa disponibilidade, a nossa abertura para com qualquer coisa que eles precisem, porque às vezes até vêm passar a noite. O facto de Drave ficar longe de tudo e de todos exige um pouco mais de preocupação a nível da saúde e da segurança e faz com que nós tenhamos que pensar um pouco mais além daquilo que é a realidade do nosso dia-a-dia, em que estamos perto dos centros, em que estamos perto dos locais de acesso de ajuda. Como o Drave está um bocado longe, tivemos que programar melhor como fazer e o que fazer em caso de aconteça alguma emergência de qualquer tipo, seja de saúde ou seja de emergência de causas naturais ou outro tipo de causas. E por isso programou-se, pensou-se a melhor maneira, adquirimos algum material específico para isso, fez um plano de prevenção e segurança e estamos a trabalhar todos os dias um pouco mais nele. Talvez por nunca ter sido totalmente abandonada e por ainda haver quem tenha aqui as suas raízes, a vida na Drave mantém alguns hábitos e tradições. Os apicultores continuam a vir cuidar das colmeias e os pastores continuam a trazer os rebanhos a pastar por estas encostas. Fui criada num ambiente de aldeia, num ambiente até de pastorícia, por assim dizer. Ao sábado, até para desanuviar, vinha com as cabras. Entretanto, como deixei a atividade que exercia, comecei a aumentar o número de rebanho
E agora dedico-me até quase a tempo inteiro à vida de pastouriça. Quando andava a estudar, vinha nas férias, gostava muito de vir para aqui com as cabras. Vinhamos, mas na altura vinhamos quatro pastores, nós chamámos pulgreiros. E depois vinhamos, pronto, andávamos aqui no rio, tomávamos banho, era assim alegre. A vida de pastora o que é? No fundo é tirar as cabras do curral, levá-las a pastar pelo monte, vigiá-las durante o dia por causa do lobo, porque senão o lobo ataca o rebanho e mata bastantes cabras, e à noite regresso à aldeia e elas vão para os currais e é assim. O gado não gosta de andar sempre a pastar no mesmo espaço, porque se começar a andar todos os dias a pastar no mesmo espaço, ele acaba por ficar e depois desaparece ou o lobo mata-o. Então nós temos que estudar, até por assim dizer, gerir o espaço onde o gado gosta de pastar. Umas vezes vem para Drave, outras vezes vai ele para o lado da freguesia, que é Covelo do Pai e Vó, outras vezes vai ele para o lado da aldeia do Pego e por aí. É assim que ele gosta, o habitat dele é mesmo assim. Eu venho a Drave, quase tudo, sempre que esteja um carro escuteiros eu venho a Drave. Quando não estiver cá ninguém, eu não gosto muito de vir por causa do lobo. Porque o lobo ataca aqui o rebanho e eu tenho medo de vir sozinha para aqui com ele. É duro, pronto, quando chove eu venho quase sempre para aqui para esta aldeia. Chove muito, isto é triste, e depois as cabras também acabam por nem parar muito, andam sempre às corridas, é um dia muito cansativo. Há tradições que se desvanecem com o tempo, mesmo em locais com muitos habitantes, por desinteresse das novas gerações. Em Drave, era previsível que assim fosse. Mas, pelo contrário, a festa do dia 15 de agosto tornou-se um autêntico fenómeno que atrai pessoas de todos os lados e que tanto as famílias como os novos visitantes fazem questão em manter. Nesse dia, e mesmo com todas as dificuldades, centenas de pessoas peregrinam até a aldeia para manter viva a celebração e a procissão, seguida de arraial e piqueniques. Durante algumas horas, Drave recua no tempo, mas apenas durante algumas horas. Tão depressa como surgem, as pessoas começam a desaparecer pelos caminhos das montanhas. Regressa ao silêncio. Eu vim, da primeira vez vim pela estrada e a recordação que eu tenho, que é extraordinária, eu cheguei um bocadinho tarde, já tinha acabado a missa e estava a começar a procissão. E havia a música mariana a ecoar pelos montes. E é das coisas mais bonitas que se pode imaginar, um tipo vir a descer, ver a Drave e ver as coisas marianas. Lindo. Portanto, de resto foi por isso que eu fiquei preso, passei a trazer a minha mãe, os meus tios, os amigos, tenho trazido todos os anos, estar aqui pessoas. Antigamente havia, por exemplo, à noite, nas procissões em que havia muita gente, andava de socas e havia a bater no... Agora deixou de se ouvir esse ruído, o ruído das socas era das coisas mais impressionantes que há. Aqui ouvia-se, agora deixou de se ouvir, porque vai toda a gente de sapatilhas, quer dizer. Ainda me lembro da Dona Aninhas ir na procissão de socas. Depois passei a ver a Dona Aninhas de sapatilhas, umas sapatilhas brancas, enormes. Portanto, eu apanhei já aqui não sei quanto. E depois morreram. Depois, há aqui uma coisa de vida e de morte que eu acho que é importantíssimo e as coisas só morrem depois se as casas, as pessoas... É muito engraçado, eu sinto muito também isso em relação a mim. Eu acho que a gente só morre quando morre a nossa memória e morrem as nossas casas. Portanto, conservarem aqui as casas acho que é extraordinário. Porque eu acho que é uma pena se esta coisa... Nós não temos memória em Portugal e isto é uma coisa de uma memória única. Num mundo em constante mudança,
A longínqua Drave, parada lá atrás nos tempos onde nunca chegou a eletricidade, a água canalizada, saneamento e onde a rede de telemóvel é escassa, começa a ver os primeiros sinais de progresso. As antigas azanhas que convertiam a força motriz da natureza em força mecânica para moer o milho estão agora destruídas e dão lugar a altas torres eólicas nas montanhas que circundam a aldeia. O cotidiano da aldeia também sofreu grandes alterações. Se outrora foi um lugar essencialmente de gente idosa, que se dedicava às pequenas coisas necessárias à sobrevivência, hoje Drave é povoada por grupos de jovens que, ainda que temporariamente, procuram este local para reflexão, oração e contacto com a natureza. Uma das dimensões fundamentais do método escotista é a vida na natureza, portanto, o contacto com o ar livre, e nós juntamos uma dimensão específica da nossa fé católica, que é o facto de reconhecermos na natureza a obra de Deus, ou o dedo de Deus, portanto, por isso chamamos de criação. Um espaço como este, em que nós ouvimos a água a correr, ouvimos as aves, ouve-se o vento, há um sossego espantoso, é um espaço que convida naturalmente à reflexão, à interiorização e, por consequência, também ao encontro com Deus, através dos outros que connosco estão, mas também muito através do local que fala por si e é bastante eloquente. Isto é quase como estarmos aqui protegidos. Acabamos por vir aqui o vale, acabamos por estar envoltos quase numa muralha de montanhas e é quase às vezes como estarmos num mundo à parte. Porque nós aqui na Drave, o que nos torna muito especiais é que respeitamos do modo integral, e quando digo de modo integral em todos os seus aspectos, a natureza, quando digo disto, o respeito pela água, o respeito pelo ruído, o respeito pelo sol, o respeito pelo nosso vizinho do lado. Pedimos que os clãs, ao virem para cá, leiam o nosso código de conduta, principalmente no que toca à preservação dos nossos rios, com a utilização, por exemplo, no caso dos duches, de shampoos biodegradáveis, a lavar a louça também, detergentes biodegradáveis, cuidado com os lixos que fazem, todo lixo que vier para a Drave, todo lixo terá que ir embora, cuidado com o sítio que fazem fogueiras. Não podemos poluir, temos que manter este espaço tal e qual como está e se pudermos sempre um pouco melhor. Vir à Drave para mim significa um pouco enfrentar as dificuldades. Aqui as tarefas são bastante difíceis, chegar aqui é difícil, qualquer trabalho aqui envolve sempre algum esforço físico, é sempre tudo a subir e a descer, os caminhos são íngremes. Só conseguimos trazer o material até um determinado ponto e depois ter que vir com tudo às costas e tudo o que desce tem que subir. Um dos objetivos principais da equipa que gera a Drave e do staff que acompanha essa mesma equipa é que este espaço se torne um espaço de isolamento. Não isolamento de caráter humano, mas de isolamento com o exterior como é exterior, nomeadamente fazemos questão que Drave não tenha eletricidade, fazemos também questão que a água que se pode beber se bebe diretamente dos ribeiros aos cursos de água já existentes. E uma das coisas principais que fazemos questão é que os acessos transitáveis sejam unicamente feitos a pé. Isto mete-nos longe da civilização. Nós estamos completamente isolados, não temos os comodismos da nossa vida no dia-a-dia. Não tem marcas da cidade, não tem a confusão das pessoas aqui à volta. Podemos aproveitar a natureza, é essencialmente isso. O facto de não termos água, mas é a água do rio, não temos eletricidade, não temos contacto com nada, não temos rede de telemóvel, se quisermos temos que subir o monte, é algo único. Estás completamente isolado de toda a pressão e de toda a carga do dia-a-dia, daquele tic-tac do relógio que não te deixa parar muito para pensar e não te deixa muitas das vezes dar valor às pequenas coisas e às pessoas que tens ao teu lado. O tempo na Drave é um tempo relativo. O tempo na Drave é o nosso tempo, somos nós que o fazemos. Não existe relógios na Drave, não há manhã, tarde ou noite. Há sim um conjunto de experiências que, transmitidas nesse tempo, permite-nos viver livremente a nossa liberdade.
Na DRAV, o facto de se trazer dinheiro para a DRAV não tem significado nenhum, não tem valor, o dinheiro aqui é inútil. Aqui somos todos iguais, não há diferença de classes. Quem tem mais ou menos dinheiro, que se nota lá fora, atrás destas montanhas, aqui isso não se verifica. Chegarmos aqui abaixo e pensarmos que a nossa vida ficou lá em cima, ficou ao pé dos carros, ficou ao pé da estrada e agarrarmos a coisas simples da vida e a pequenas coisas, e isso sim faz sentido. Torno-me diferente nas prioridades. Aqui consigo parar para pensar no que realmente é importante. Saímos daqui pessoas diferentes e estamos aqui num completo isolamento, não há notícias do exterior. Estamos só a viver por nós e com as pessoas que estão aqui. DRAV é aquela palavra que a mim pessoalmente, cada vez que eu ouço, me inspira quase um sorriso interior, porque além de ter lá vivido coisas muito fortes, é uma, enfim, de alguma maneira inspira-me essa imagem de tranquilidade, de paz, cada vez mais nós vamos precisando. Eu consegui vir buscar a DRAV calma, paz, conhecer novas pessoas, uma realidade diferente daquela que nós estamos habituados, do conforto que nós temos em nossa casa, no nosso dia-a-dia. Este sítio para mim significa um refúgio à sociedade. Eu vivo a uns quilómetros daqui, mas ao passar as montanhas para cá é como se estivesse num mundo completamente diferente. Na DRAV conseguimos encontrar o silêncio. E isso também torna especial a DRAV. Vimos para cá, estamos num mundo à parte, um sítio que está em silêncio, só ouvimos os sons da natureza. É um local bastante bom para nós refletirmos, pensarmos no nosso futuro, naquilo que queremos seguir enquanto caminheiros ou enquanto pessoas para o futuro. Uma das pretensões da DRAV é que cada um descubra o seu próprio dom. É um local que nos abraça constantemente a nossa criatividade e que nos permite saber como ultrapassar os nossos limites e, mais importante que isso, permite-nos saber como trabalhar em equipa. Foi uma rampa de lançamento para mim, tanto a nível pessoal como a nível de caminheira, porque foi aqui que eu aprendi as bases principais do caminheirismo, principalmente o servir. Tentamos sempre fazer ações de serviço, já ajudámos a reconstruir o moinho, a pôr o óleo queimado, a transportar lenha, ajudámos a criar um fosso para os restos da comida. Depois fazemos sempre as atividades dos trilhos. Fizemos o trilho do Sol, o trilho do Cume, fomos até Palhais. Desde a reconstrução de muros, desde a limpeza de terrenos, desde a reabilitação das edificações, colocação de soalhos, desde identificar trilhos, reconstrução e reabilitação de trilhos, desde reflorestação e plantação. Portanto, um conjunto de dinâmicas que são culturas ancestrais, já do tempo dos nossos avós, mas que se calhar hoje em dia não é oferecido aos jovens. E é isso que tencionamos potenciar. E a sociedade civil reconhece este projeto, efetivamente, como um projeto diferente e um projeto cativador para os jovens. É uma coisa que vale realmente a pena estar aqui uma semana inteira a dar de nós à DRAV, a construir um local que é de todos, é preservar, e o ambiente que se vive também de entreajuda, porque às vezes são trabalhos pesados, é muito bom, une mais as pessoas também. É o esforço físico e a capacidade mental de todos os dias. Eu estou a trabalhar por algo bom, estou a trabalhar para um fim e dar-nos força para carregar às costas, seja lousas, seja sacas de cimento. Epá, isso nos meus tempos chamava-se escravatura. E é muito essa imagem negativa que as pessoas têm, porque pensam, quer dizer, eu vou fazer uma atividade e ainda vou passar dias a trabalhar para um sítio quando eu podia simplesmente chegar lá e usufruir de tudo. Há um grande pagamento para além daquele que é o pagamento normal, conhecido como o pagamento monetário. Uma coisa é aquilo que nós recebemos, o valor monetário que nós recebemos para depois comprar alguma coisa, usufruir desse dinheiro de outra forma. Agora, aqui é direto. O prazer do trabalho é vivido na altura. Que aqui se vive alguma coisa de muito único, um sentimento muito diferente do espírito que às vezes é habitual de ir aos sítios, consumi-los, estar lá e ir embora, deixar as coisas como estavam. Aqui vive-se uma coisa muito diferente, que é a construção de um local que é nosso e que tem imenso significado para todos nós. Acho que estamos a trazer vida ao nosso país
e com uma sociedade jovem com um desinteresse descomunal para com o cidadão comum e para com o espaço português, que é território nosso e que nós temos que nos esforçar para o proteger. E quanto mais iniciativas houverem desta forma, que tragam os jovens a tentar mudar, isso é o mais importante. Nós não queremos que a sociedade veja este projeto apenas como um projeto de passatempo de jovens. Queremos sim que a sociedade olhe para este projeto como um alavancar de alguns ideais que os jovens podiam aplicar. Aplicar na sua vida, na constante renovação de valores, aplicar numa aprendizagem individual, aplicar na liderança de equipa, aplicar no saber trabalhar em grupo, e essas vertentes que podem vir beber à DRAV e que podem ser transportadas, penso que podiam ser alocadas em mais partes do país. E isso sim, acho que seria importante as associações, os poderes locais, os poderes a nível nacional, olharem para projetos como este e fazerem a sua replicação a nível do nosso país. Satisfação enorme ver que estamos a contribuir para que este património não caia, não se torne uma ruína e com que existam aqui casas que sobrevivem à passagem do tempo. DRAV, o que lhe torna especial são as pessoas, porque DRAV sem pessoas não é mais que um conjunto de pedras. Não diria que a DRAV é uma aldeia abandonada. Primeiro porque nós vimos cá constantemente e damos um pouco de vida também a este local, e também porque as pessoas e as populações em redor vêm cá também com bastante frequência, quando está a bom tempo, e vêm cá passear. O mais importante que nós levamos daqui, e o que em mim a DRAV mais deixa marcas, é as ligações que crias aqui e as coisas novas que aprendes para aplicar lá fora. Senti aqui uma vivência, um sentido de comunidade nas pessoas que estavam cá que não sentia mais lado nenhum. Mas acima de tudo, para mim na DRAV, nós não construímos na verdade casas, nós construímos pessoas. Falemos agora da aldeia escutista. Num tempo marcado pela desertificação no interior do país, há uma aldeia desabitada que está a ser reconstruída pelos escuteiros. É um projeto único. Uma aldeia de xisto, chamada DRAV, está a ser recuperada pelos caminheiros. E são os caminheiros, oriundos de todo o país, que a preservam e reconstroem. Apesar das dificuldades, é com boa disposição que estes jovens escuteiros cartam pedras, troncos de madeira e todas as ferramentas necessárias à reabilitação da aldeia. DRAV é uma aldeia abandonada, escondida no meio das serras do concelho de Arouca. O casario tem sido recuperado e preservado pelos escuteiros. É realmente este grupo e os muitos escuteiros que dedicam muitas das suas horas então à reconstrução desta aldeia. O que tem mais impacto para a comunicação social é, efetivamente, a reabilitação e o trabalho mais esforçado que os nossos caminheiros fazem em prol da reabilitação desta aldeia. Efetivamente, para nós, como equipa de gestão e como staff, somos um conjunto de pessoas e de educadores que têm um perfil ou uma perspectiva mais de educação informal. Pretendemos que os jovens se tornem cidadãos ativos na nossa sociedade. Esforçam-se muito por criar atividades únicas para caminheiros aqui, que tornam esta base tão especial para nós. Nós na DRAV temos um conjunto de atividades, programas destinados aos caminheiros. O EFATA é uma atividade dirigida para os caminheiros que estão em fase de partida. O Dravim é uma atividade em que participam bastantes caminheiros, porque é a atividade em que nós vivemos e o dia da base. Temos também, durante o verão, a nossa grande atividade, que é chamada Sol a Sol, que nos permite que durante uma semana de trabalho nós possamos fazer trabalhos de maior envergadura em prol da nossa base todos os anos. Nós tornámos-nos um centro SINS, somos por isso um centro de excelência ambiental e a partir desse momento desenvolvemos 2 programas. Um deles é o projeto Rios, direcionado para o ambiente ribeirinho
e para a identificação e estudo do habitat ribeirinho. E temos um outro programa que é denominado Flora e Fauna, que nos leva a conhecer as várias espécies existentes aqui na DRAV. São dois programas de descoberta daquilo que o ambiente e a natureza da DRAV nos pode proporcionar. A nível internacional, a Base Nacional da Quartas também está envolvida num outro projeto que é o Goose Network, que é uma rede de centros escotistas europeus e que essencialmente permite um intercâmbio entre as várias equipas de staff e uma partilha das várias experiências e atividades e dos trabalhos que são realizados nesses campos europeus. E ao olhar o vão pro fundo, o mundo gira invertido, a vida toda num segundo, o céu agora é lá no fundo. Mais do que na manutenção dos espaços físicos da aldeia, a presença dos escuteiros é importante na preservação das memórias. As histórias, as lendas, os nomes dos sítios. DRAV tem alma e sempre terá, enquanto estes jovens trouxerem um pouco da sua existência até aqui. A DRAV, exatamente como muitas outras aldeias do município de Arouca, mas esta com um simbolismo muito particular, tem a ver com o seu isolamento, com a dificuldade de acessos, com a impossibilidade de acessos automóveis, tem mantido bem presente a memória muito distante de vários séculos daqueles que viveram por aqui e construíram suas vidas numa lógica de autossustentabilidade. Claramente se nota que tudo aquilo que aqui apareceu foi fruto do trabalho do homem em resultado daquilo que cá estava. Essa geração mais recente que aqui viveu, enfim, já não está cá, infelizmente, mas há memória. Não é fácil manter vivas estas aldeias de forma permanente, com vida permanente. Mas isso não invalida que não haja novas formas de dar vida a estas aldeias. O facto de os escuteiros gostarem de aqui vir é bem sinónimo de que é possível manter viva a aldeia. No início não foi muito fácil, foi uma espécie de corte com o passado, porque não eram propriamente uns habitantes habituais da aldeia. Felizmente, ao longo dos anos, a comunidade foi-se apercebendo que era um novo tempo, e a presença, de facto, dos escuteiros tem-se revelado muito positiva porque, naturalmente, que está sempre presente a natureza, a preservação da história e da memória, porque é uma forma de manter viva a DRAV e manter viva esta aldeia muito tradicional, muito típica do nosso concelho. A aldeia de DRAV, assim como outras aldeias, mas mais especificamente a aldeia de DRAV, é uma aldeia que fica situada no Geoparque. Integra perfeitamente o Geoparque. No entanto, uma vez que não residem pessoas nessa aldeia, é sempre difícil estimular ou cativar a que haja uma economia na localidade que seja sustentável. Pelo seu enquadramento arquitetónico, pela forma das construções, pela ruralidade que o espaço transmite, pela intensidade que se sente naquelas rochas, o próprio património natural ali à volta e o enclave daquela aldeia no meio daquela natureza, com aquelas características culturais, fazem dela, de facto, o tal postal que toda a gente quer conhecer ao vivo, não é? É um dos sítios no mundo que vale a pena descobrir. DRAV já não nos pertence. DRAV é do mundo.
O projeto, que começou por ser nacional, é agora mundial e aparece já referenciado um pouco por todo o lado, recebendo anualmente a visita de dezenas de escuteiros estrangeiros que procuram este local pelas suas características e possibilidades únicas. Há uns anos atrás, 2006, houve uma atividade, um seminário aqui em Portugal. Vieram pessoas de vários países da Europa e, a certa altura, eu estava na organização do seminário e entro na sala onde estava a correr uma sessão em que estavam, de alguma maneira, a divulgar 2 ou 3 centros escotistas. E um dos centros escotistas que estava a ser divulgado era a DRAV. Mas quem estava a divulgar a DRAV não era nenhum escoteiro português, nem era ninguém da equipa da DRAV. Eram 2 escoteiros, um islandês e um checo, que tinham estado na DRAV e que se tinham apaixonado pela DRAV e gostavam tanto da DRAV, que para eles já era como se estivessem, digamos, a promover uma coisa que era deles. E nunca mais me esqueci desta história, porque fiquei fascinado como é que era possível alguém vir tão longe e ficar logo imediatamente amarrado. Há de facto este conhecimento, pelo menos ao nível da Europa, desde que há um lugar em Portugal que é um sítio especial e que vale a pena ir. Al principio eligieron más Portugal porque tenían ganas de descubrir un sitio diferente y cuando supieron que aquí había un pueblo con estas características dijeron tenemos que montar el viaje para terminar pasando por allí, sea como sea. Y entonces, pues bueno, podríamos haber visto otras cosas, pero necesitábamos un poco de montaña y un poco de aire libre y vinimos para Drave, a estar un poco aislados, pero con muy buena gente. No creía que estuviera tan aislado. Realmente es difícil de llegar. Creía que sería algo más conectado con el resto de la civilización, digamos, porque aquí es como un mundo aparte cuando llegas aquí. Y las expectativas yo creo que se han superado, porque no me imaginaba que fuera tan bonito. Nada más llegar por el camino y ver todo este pueblo que parece que salga de la montaña porque es todo piedra y se confunde, pues me pareció precioso. That time I already knew that this camp is for rovers, so the first impression was maybe that, wow, this is really a place which is only good for rovers, and it is the best way to teach them how to be a different man, and this is really a spiritual and very amazing place, so I liked it. I think it's very good that we can help something, but we can build or construct things, and of course maybe we will never come back, but for the rovers who are making this, they can come back in a year or in 5 years or 10 years and they can say that, oh, I built this one and this is my job, and they would feel something about this place. And the other thing that beside this work, there is a spiritual way also. So we have some things we can read and we can think about, and there's always time for that also. It helps to me think about my decisions of life. That is very difficult for this age, and it's the magic of this place helps me to think about things that I can't think in the voices of a city and a crowd. So it's a great opportunity to find myself here. Ici, je sens que j'ai le temps pour penser un peu sur ma vie. Je peux marcher ici tout tranquille et je peux m'arrêter n'importe où. Et je regarde l'horizon et c'est fantastique, car après tu mentalises qu'il y a des personnes qui sont passées ici et elles ont vécu la même chose que toi, à peu près. Et ouais, ça fait déjà quelque chose dans ta tête. Bah, jusqu'à maintenant, ouais, ça vaut la peine. Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. O futuro é feito de incertezas, mas de vontades, projetos, ambições e sonhos. O futuro é inquietante quando nele projetamos a saudade. Perturba-nos, preocupa-nos. Onde uns veem um princípio, outros veem um fim.
Acho que uma aldeia destas não merecia de terminar assim. Nós sabemos que tudo morre no futuro. Portanto, está aqui. Agora, eu acho que com a geração que ainda existe, que não podia ter acabado. Tinha que ter mais algum tempo. Eu gostava pelo menos de ver as casas não caídas, quer dizer, arranjadas, e ver aqui alguém que andasse por aí sempre. E se alguém quisesse vir para cá e ter para aí uma manada de cabras, isso ainda era o melhor, viver aqui sempre, não é? Embora a gente tenha vontade de reconstruir e a ver estas casas todas a cair, principalmente as coberturas a começar a ir ao chão, não temos acesso para trazer materiais. É impossível serrar aqui um pau para fazer uma trava ou um soalho, o que se fazia antigamente. Hoje em dia o sistema é diferente e sem um acesso aqui é muito complicado reconstruir esta aldeia. Mas também se não fizermos nada e mantermos parados, de mãos cruzadas, à espera de melhores expectativas, também não vamos conseguir, porque isto vai entrar tudo em ruínas e isto depois está tudo no chão, também não tem mais nada para ver, não resta mais nada. O município de Arouca deve olhar para essas aldeias, juntamente com a Associação Geoparque Arouca e outros intervenientes, como um grande projeto de atração de turistas no futuro. Como é que podemos fazer isso? Como eu falei, com alguns investimentos, na minha perspectiva de valorização económica de recursos endógenos, apostando nos recursos locais, no património local, nos saberes locais. Eu penso que Arouca tem aqui um valor no Vale do Paivó que não tem no outro lado do concelho. Para mim, o isolamento e as dificuldades de acesso são o que tornam a Drave única. No dia em que isto mudar, tenho a certeza que este encanto se perde para sempre. O nosso sonho, o nosso objetivo, quando fizemos este trabalho, acho que dizemos até no final disso, era de que aquilo urge ser preservado, urge guardar isto como está. E apesar de ser um local quase abandonado, há memórias, há passado, há muitas vidas ali para trás e, portanto, não é um sítio que pura e simplesmente vá acabar com a falta de pessoas ou com a extinção da população, é um sítio que continua a contar um bocadinho da história do país. Eu gostava que essas aldeias permanecessem ou que as pessoas fossem restaurando as casas, porque aquilo é muito nosso, não é? É muito português e tem história, não é? Uma pessoa entra naquela aldeia e tem várias gerações de história ali, não é? A aldeia já está um pouco diferente e já há casas recuperadas, o que é ótimo. Havia movimento na aldeia, gente nova, os escuteiros, isso também trouxe-me alegria ver que aquilo não está a ser recuperado de certa forma, não é? E por gente nova, que é fantástico. Se não fossem os escuteiros, que esta aldeia já estava impenetrável, ou seja, já estava cheia de silvas, já ninguém podia vir cá. Hoje as arestas limaram-se de um bom gosto, que eu propriamente gosto cá muito deles, e penso que toda a geração da Drave gosta. Primeiro é uma proteção que se está a fazer à Drave. A Drave melhorou com eles. Para já a Drave está limpa, até nos riachos eles conseguem limpar, eles não deixam papéis, eles não deixam nada. Havia uma necessidade básica de reconstruir aquilo e de repente tomarmos consciência que recebe milhares de pessoas todos os anos. Podemos olhar para trás e de ver o quanto aquilo impacta na nossa vida e, sobretudo, na vida dos outros. Haverá sempre muito mais para fazer e por isso vejo sempre o futuro da Drave como um futuro risonho e que dure mesmo por muitos e longos anos. Valeu a pena muito trabalho desta equipa de gestão, de todos os caminheiros que passaram ao longo destes 20 anos e que deixaram aqui um bocadinho deles. Posso formular um voto, é que este lugar seja sempre, que a Drave seja sempre um marco na vida de quem cá vem.
Agora, se fosse-me a dar a escolher, não vinha. Estou melhor lá que estou aqui. Aqui também não estava cá ninguém. Tenho saudades. Vivo, pronto. Tenho saudades, por isso é que a gente vem cá. Ai, quem me dera estar na Drave, ou se estivesse lá na Drave, estava melhor que aqui. Drave é simplesmente a minha alegria diária. Drave ficou para sempre na minha vida e voltar aqui fará sempre sentido. É a envolvência que acaba por atrair as pessoas, e não são só os escuteiros que a sentem, a maior parte das pessoas que vêm aqui fica bastante presa. O próprio, até vir cá, nunca consegui interiorizar tudo aquilo que é Drave. I think that it's really something from above that I had the chance to meet these guys and to see this place. Thank you. Há lugares que marcaram a história, mas que hoje não são mais do que memórias. Drave é um lugar com passado e com futuro. Futuro esse que se escreve a cada passo de um caminheiro, em cada palavra proclamada nestas encostas, em cada olhar de esperança e de saudade. Em Drave fez-se a diferença, porque houve a vontade de trazer vida a um lugar que dá um novo sentido à vida de quem por lá passa. Uma simbiose perfeita entre a natureza e o homem.